Ok, eu sinceramente tinha muita vontade de fazer esse vídeo aqui, mas querendo ou não tem muita coisa pra se comentar. Por mais que sejam coisas bem até que idiotas e pesadas que o cara fez. Gloomers foi um player que apareceu no capítulo 2 do BSMP, que era onde ele era um player muito gostado, fazendo com que no capítulo 4/5 se tornasse um administrador do servidor de Discord, e no capítulo 7 vindo a ter relevância na criação do mapa, lore e mais, sendo uma das principais pessoas contando com o Core BK. Durante o capítulo 5 até o 7, que foi o final do BSMP, ele estava querendo fazer o seu próprio servidor chamado CGSMP, ele e o Core. Por motivos de ter uma certa rixa com o BK, que os motivos até hoje não são muito bem claros, porque ele nunca deixou isso muito claro, nem mesmo falando que não gostava do BK para o próprio. O que foi teorizado por Core Canela e BK na época é que o Gloomers ele tinha sentimentos pela Canela, ele gostava dela, sempre que podia fazendo cantadas e esse tipo de coisa. Mas a Canela na época do BSMP 4 e 5 tinha um personagem casado com o do BK, praticamente a mesma época que surgiu a ideia do CG, fazendo com que essa teoria seja muito forte e mostrando o quão o Gloomers é idiota, a intenção de criar um servidor só por causa de uns ciúmes que ele não pode controlar as duas pessoas, que nem era uma relação entre pessoas, era entre dois personagens. De primeiro, ou seja, não era nem para incluir o BK, mas o Goshin chegou a comentar isso com ele e convidou ele para o servidor, fazendo com que ele entrasse. No BSMP, o Gloomers nunca chegou a ser um administrador muito abusivo, mas no CG, como ele não tinha nenhum administrador maior do que ele impedindo ele, porque no BSMP tinha BK e Core impedindo que ele fizesse qualquer merda, no CG ele abusou de ser um administrador, fazendo com que o servidor ficasse totalmente monótono e na época ele acabasse e todos migrarem para o servidor chamado Nice Friends. Um tempo antes, o CG teve a entrada da Ayuri, uma pessoa muito importante para a história. A Yuri convidou o pessoal do CG para o Nice Friends, por isso que todo mundo migrou antes. Nessa época, o Gloomers começou a gostar da Yuri, uma pessoa que já tinha namorado, o Michael, então o Gloomers ficava debochando da cara do Michael enquanto ele estava em cal, além de fazer piadas totalmente idiotas com a Yuri, em sentido sexual da parte. Antes disso, a Yuri tinha mandado coisas pessoais pro Gloomers, confiando que ele iria manter em segredo, pois eram assuntos bem delicados. Então o Gloomers começou a fazer chantagem por ter essas informações que a Yuri mandou para ele. Com esses dois fatores juntos, ocasionou no banimento do Gloomers do Nice Friends, é claro. Mas não acaba por aí. Pro relato do Core e próprio da Yuri, ele ficava enchendo o saco no privado que iria mudar e pedindo para voltar pro servidor, mas quando ele volta, não dá 2 semanas e ele volta a fazer as mesmas chantagens e piadas contra ela. Atualmente só tem o Nice Friends, né? Tipo, caiu, o CGSMP caiu a porra toda. Porque o Gloomers, o que aconteceu? Eu tirei o Gloomers do Nice Friends, né? Por causa que o meu namorado, com toda a razão do mundo, não gostou de umas piadas que o Gloomers fez comigo. E aí o Gloomers ficou puto, falou que não ia mais fazer, colocamos o Gloomers de volta. Quando a gente colocou o Gloomers de volta, ele continuou fazendo a porra das piadas, tá ligado? Aí a gente baniu o Gloomers do grupo. Aí o Gloomers levou o problema do Nice Friends pra lá pro servidor dele. E aí foi aonde o servidor caiu, o servidor. E aí acabou que o Gloomers acabou saindo. Eu tô te atualizando das fofocas, tá? E então, assim, e o Gloomers falou muito mal de mim, dos meus amigos, no servidor dele. Porque ele simplesmente não conseguia superar que ele tinha saído da porra do meu servidor. Entendeu? Mas era só ele ter parado com as piadas, mas ele não parou e foi bem babaca. Enfim, aí ele acabou saindo, só pra te atualizar, e aí todo mundo, ninguém mais conversa com ele, porque ele fez merda. Parecendo que já acabou até por aí, tem ainda mais coisa. Após um tempo,
Depois de todo esse tempo, o Corey continuou conversando com o Grumers pra saber das merdas que ele falava. Então, ele acabou vendo que o Grumers tinha vontade de voltar pro BSMP e mostrar que o BK era um administrador ruim, tentando tirar o BK do poder e voltar a ser aquele administrador que ele era. Ele chegou a dizer, o próprio Grumers, que tentaria com ou a Canela ou com a Shinin, que são pessoas mais meigas e que provavelmente deixariam ele entrar no servidor, claramente querendo voltar pra fazer as mesmas merdas que ele fez antes. Dá pra ver que o Grumers sempre foi uma pessoa ruim desde o começo, tendo essas ideias tortas e esse tipo de reação. Ele sempre foi uma pessoa de xingar muito as outras pessoas, sempre não se defendendo, mas sim atacando a outra pessoa com xingamentos. Era possível ver que ele era um administrador, nunca foi um administrador bom, pra ser bem sincero. Aliás, vê os outros vídeos.